Então, junto comigo, eu pediria para vocês fecharem os olhos. Vamos acalmando os nossos pensamentos. Vamos buscando a companhia do nosso mentor querido, nosso anjo guardião. Vamos nos acalmando mais um pouco. E assim, dentro do nosso íntimo, vamos buscando a paz. Essa paz que é serena, que acalma, que tranquiliza. Essa paz que busca a solução dos nossos problemas. Vamos indo mais longe. Vamos visualizando um campo bem florido dentro de cada um de nós. E vamos caminhando por este campo florido e buscando a paz. Vamos sentindo a brisa do vento batendo em nosso corpo físico e espírito. Vamos tocando a relva, as flores deste campo tão florido. Vamos sentindo o perfume das flores que continuam nos acalmando. É uma sensação tão suave que percorre o nosso corpo físico, o nosso espírito. E vamos andando nesta relva, neste campo. Ao longe, vamos mentalizando Maria, Mãe querida, que nos sorri e nos abraça com o seu manto de luz. Pedindo a ela que nos fortaleça, Mãezinha. Dá-nos a força que necessitamos. E de mãos dadas a Maria, vamos caminhando. E mais ao longe, vemos a figura sublime do Mestre querido. E com alegria no coração, vamos sentindo a sua luz penetrando todos os pontos do nosso corpo físico e espírito. Vamos dando as mãos a Jesus, mas Mestre amigo, Mestre querido, acalma o nosso coração, os nossos pensamentos. E com Maria e Jesus, continuamos caminhando. E cada vez mais sentindo a paz nos envolvendo da cabeça aos pés. E assim ajoelhamos neste campo. E visualizamos o Pai da vida. E ao Pai vamos dizendo com todo o nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado é teu nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que a paz de Jesus envolva a todos, que assim seja. Mais uma vez, boa noite a quem chegou agora. A justiça divina
nos deu o livre-arbítrio, não deu? Às vezes, conforme vamos evoluindo, o livre-arbítrio vai aumentando. E toda escolha resulta em uma renúncia ou em uma consequência. A palestrante desta noite é voluntária no Lar Beneficente Espírita de Sarandi, com maior presteza, sempre nos amparando, trazendo a boa nova. Recebamos então com alegria para proferir a palestra intitulada Marta e Maria, Escolhas, a grande amiga Regina Helena da Silva. Muito obrigada. Fique à vontade. Deus a abençoe. Boa noite. Hoje nós vamos tentar discorrer a respeito dessa passagem que eu acredito que a maioria de nós aqui conhecemos, que trata dessa visita de Jesus a Marta e Maria. E Marta e Maria, elas residiam em Betânia e são as irmãs de Lázaro, quando posteriormente será narrada a história da ressurreição de Lázaro. Mas, por ora, nós vamos tratar desta visita, de quais são as nossas reflexões que podemos tirar de todo o desenrolar dessa história. Aí eu trago para vocês o trecho, eu acho que não vai dar para vocês verem direito, né? Aí, esse aqui é o trecho que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42, que vai falar justamente desse trecho. Aqui eu peguei o texto da Bíblia, do Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra Dias. Mas depois eu vou trabalhar paralelamente a tradução do Carlos Torres Pastorino, que ele tem algumas coisinhas diferentes. E aí eu vou trabalhando aos poucos para que a gente possa fazer as nossas reflexões. E aí, o que é dito nessa passagem? Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, Betânia. Na tradução de Haroldo Dutra, ele traz que se trata de Betânia, mas em outros evangelhos eles não fazem essa referência. Então aqui eles colocam essa referência de Betânia justamente porque se tratam das irmãs de Lázaro e que elas pertenciam a esta cidade, Betânia. E certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Então, em resumo, esta é a passagem. E ela nos leva a muitas reflexões. Só para que a gente tenha uma noção, essa passagem está no Evangelho de Lucas, logo depois da parábola do bom samaritano. E só para a gente se recordar, que esta parábola, ela vai tratar da caridade, tanto que o doutor da lei vai questionar, né, ou melhor, Jesus questiona o doutor da lei quem era o próximo do caído. E aí tem toda aquela passagem, né, que o sacerdote encontra o caído e passa de largo, o levita encontra o caído e passa de largo, e o samaritano é que socorre. Mas nós vamos tentar entender por que Lucas coloca na sequência essa visita a Marta e Maria. Porque ali ele tratou dessa questão da caridade, do socorro. E aqui Jesus
como nós vimos ali no texto, ele vai falar de Marta, que estava atarefada, e vai falar de Maria, que estava aos pés dele. Marta estava realizando muitas coisas. Então, aqui nessa comparação com o bom samaritano, Marta é justamente aquela que realizava. Mas nós vamos tentar compreender. Aí, depois de Marta e Maria, o capítulo se encerra aqui. E aí vai começar no Pai Nosso. Então, aqui ele já entra em outro capítulo. Mas ele se encerra em Marta e Maria. Ou seja, é como se depois desse ensinamento do bom samaritano, ele vai explicar essa passagem de Marta e Maria para que tudo isso fique muito bem compreendido por todos nós. E aí vamos colocar a primeira parte. E aqui eu pego o texto de Carlos Pastorino. E aconteceu que na ida deles entrou numa aldeia. E certa mulher de nome Marta recebeu-o na casa dela. Nós vamos primeiro tratar do aspecto histórico, mas uma outra questão dos evangelhos é para que nós sempre nos coloquemos no lugar dos personagens. Quando nós fazemos isso, nós aproveitamos aquela lição que está mais profunda. Então, ela não fica apenas na superficialidade. E aí ela vai servir para qualquer um de nós, quando nós adentramos a história. E quando diz assim, ó, entrou numa aldeia e certa mulher de nome Marta recebeu-o na casa dela. Àquela época, para que uma mulher estivesse recebendo alguém, é porque ela era solteira. E ela é que era anfitriã da casa. Então, no caso, ela recebe, ela convida, ela recebe Jesus, porque ela era a anfitriã. E, ao mesmo tempo, entrou numa aldeia. Então, aqui nós podemos pensar, o que é esse entrar numa aldeia? É como se nós adentrássemos a nossa intimidade. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensino. Aqui estão colocadas duas situações. A Marta, que é anfitriã e que convida. E Maria, que provavelmente é a irmã mais nova e que não se sente exatamente nessa obrigação de fazer essas vezes, e ela fica aos pés de Jesus, nesse reconhecimento dos ensinos que viriam. Maria, entretanto, estava atarefada com muito serviço e disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, aqui nós já vamos perceber algumas posturas diferenciadas. Na cena nós vemos Jesus sentado, Maria aos pés de Jesus e sentada logo abaixo, e Marta em pé, acima. Na tradição judaica, todo mestre, quando ele ensinava, ele ficava sentado e os seus discípulos ficavam aos seus pés. Então, aqui nós temos a representação de Maria nessa condição do discípulo. Ela está reconhecendo Jesus como mestre e ela fica sentada. E aqui nós já percebemos essa postura de Marta, porque ela vai questionar por que Jesus não pede para que Marta também venha servir. Aqui eu vou trazer algumas questões que são muito próprias de nós, do nosso dia a dia. E é a indignação, a inconformação. Alguns dias atrás, eu estava com um sentimento de inconformação.
nós estávamos no estudo, e aí eu falei assim, eu estou com um sentimento muito estranho. E aí eu consegui identificar, olha, esse sentimento é de inconformação. E eu percebi que no meu serviço tinha alguns colegas, algumas conversas ali, que isso ficava muito claro, esse sentimento de inconformação. E como eu disse, nós vamos sempre trazendo as nossas experiências do dia a dia, para que a gente possa adentrar no Evangelho e perceber que nós fazemos parte disso, e que isso vai beneficiar a nós mesmos nessa nossa integração com o Mestre, percebendo que as situações do nosso dia a dia podem servir de grandes ensinamentos. Então, o que eu percebia? Por quê? Tem, assim, até algumas situações que nós, muitas vezes, acabamos achando engraçadas, né, que a gente acha divertido, porque, assim, é bem aquela coisa, assim, chegou a segunda-feira, a pessoa já fica de mau humor, aí quando chega na sexta-feira, sextou e não sei o quê. Então, quer dizer assim, você não valoriza o seu trabalho. Tem até um colega que trabalha comigo, que quando chega na segunda-feira, ele já entra na sala e já fala assim, quero ir embora. Então, ele mal começa a trabalhar e já vem falar, quero ir embora. Ele já fez até uma figurinha para colocar lá, quero ir embora. Ou seja, aquela pessoa está ali, trabalhando, mas ele não faz a entrega. Ele não faz a entrega de si e, portanto, não aproveita a experiência. Então, aí nós vamos trazer os conceitos da doutrina espírita a respeito do nosso planejamento reencarnatório, né, a respeito do nosso principal objetivo, né, do nosso crescimento, para que nós possamos alcançar a felicidade. Então, com certeza, nós que aqui estamos colocados, temos as profissões mais variadas, as mais diversas possíveis. Mas isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. E a profissão de cada um de nós não é para que nós nos sintamos melhores ou piores do que ninguém. O nosso planejamento reencarnatório, ele é feito para o nosso progresso como ser espiritual que nós somos. Então, não importa se eu esteja como um médico ou como um faxineiro, ou como um assistente administrativo, como um funcionário público, como um vendedor, não importa. O que importa é qual é o aprendizado que eu tiro nessa condição que eu estou e focar em mim. Porque aqui, o que é que nós já percebemos? Maria estava atarefada com muito serviço. Ela estava na realização de muitas coisas. Ela estava naquilo que muitos chamam de fazeção. A gente acaba se ocupando de muitas coisas externas e não percebemos o que fazemos por dentro. Então, ela estava atarefada com muito serviço. E ela não estava contente com isso, por quê? Ela estava incomodada, inconformada pelo fato de que a Maria não estava na mesma movimentação que ela. Então, ela estava voltando o olhar para fora, estava voltando o olhar para o outro. Então, ela não estava focando exatamente na própria realização. O que é que ela estava fazendo? E não é dizer que ela não reconhecia o valor de Jesus. Porque ela, reconhecendo a grandiosidade deste que ela recebia em sua casa, ela queria que tudo ficasse perfeito. Então, ela estava atarefada porque ela queria ofertar o máximo a Jesus. Só que, ao mesmo tempo, ela não estava apenas dedicada a isso. Ela estava preocupada com o que a outra estava fazendo. E aonde ela ainda se coloca numa posição superior,
Então ela está em pé e ordenando a Jesus: Senhor, a ti não importa que minha irmã me tenha deixado sozinha a servir? Olha só o questionamento. Ela quer ainda questiona Jesus. A ti não importa? Ela ainda está cutucando Jesus. Como é que o senhor vai deixar um negócio desses? Ela não vai deixar ela aí sentada enquanto eu estou aqui toda atarefada? Dize-lhe, pois, que me ajude. E ainda dita uma ordem a Jesus para que ele diga, ou seja, para que ele interfira e ordene a Maria. E aqui nós vamos ver no livro Pensamento e Vida, porque ele vai tratar justamente do trabalho. Esta é a lição que fala do trabalho. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram, repletas de movimento. Nas regiões umbralinas não falta movimento, não faltam trabalhos também, mas é o agir por agir. O trabalho ação transforma o ambiente, o trabalho serviço transforma o homem. O trabalho ação é o trabalho externo, ele transforma o ambiente, ele é positivo, ele é necessário, mas somente o trabalho serviço nos transforma a nossa intimidade, ou seja, onde quer que eu esteja atuando, se eu estou percebendo as oportunidades que me são ofertadas, mesmo aquelas que sejam nos meus relacionamentos, porque por vezes nós estamos num trabalho em que nós somos incomodados incessantemente por pessoas que pensam de forma absolutamente contrárias às nossas. E nós ficamos incomodados naquela situação. Mas quando eu olho para aquela condição e eu tento perceber o que é que aquela condição tem para me ensinar, eu posso trabalhar e me transformar. Eu posso olhar para aquela experiência e ver o que aquilo tem para me ensinar para o meu crescimento como ser espiritual que eu sou. Mas respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Ou seja, ela não está nem mesmo aproveitando a presença de Jesus, porque ela está ansiosa e preocupada com muitas coisas. E aí onde ele vai dizer a ela: no entanto, poucas são necessárias. Ou melhor, uma só. Aí eu trouxe essa tradução do Carlos Pastorino, porque nas outras traduções eles dizem que apenas uma é necessária. Mas o Carlos Pastorinho, ele coloca isso: poucas são necessárias. E aí ele finaliza: ou melhor, uma só. E qual é a coisa necessária para nós? Para nós é o reino de Deus, porque é justamente o reino de Deus que Jesus veio instalar no coração dos homens. Então, quando ele diz que apenas uma coisa é necessária, então ele também está se referindo a isso. E aí ele diz, como Maria escolheu a parte boa, esta não lhe será tirada. Ela foi capaz de usar o livre-arbítrio e escolher a parte boa. Aqui ele não desvaloriza de forma alguma o trabalho, porque ele não fala para Maria: ô Maria, larga tudo aí e senta aqui do lado e fica aqui. O problema
não é ela estar realizando o trabalho. O problema é justamente ela não estar presente naquilo que ela está realizando. Porque aí ela não tira proveito da lição. É como hoje nós ouvimos muito essas linhas que falam a respeito da meditação, quando fala a questão do estar presente. Então, que você vai fazer uma meditação e que você precisa estar presente. Então, quando nós vamos ver ali essa descrição dessa ansiedade e preocupação da Maria, de Marta, essa preocupação de Marta está expressando justamente que ela não está presente. Então, ela está fazendo muitas coisas, mas ela está preocupada. Então, se ela não está presente, ela não está aproveitando a experiência. E se ela está nessa condição, ela sequer consegue fazer uma boa escolha. Porque nós apenas escolhemos bem quando nós fazemos uma escolha consciente. Então, se eu não estou presente, se eu estou atribulada, se eu estou ansiosa, preocupada, eu não consigo fazer uma escolha alinhada com a minha consciência. E é por isso que Jesus diz que Maria escolheu a parte boa, porque ela estava centrada. Então, não importa se ela estava aqui sentada ou se ela estivesse realizando o trabalho, ela estava centrada. Se Marta estivesse preocupada com ela mesma e não preocupada com os outros, com o trabalho dos outros, se ela estivesse realizando aquilo que lhe cabia, estava tudo certo. Ela teria feito a boa escolha. Porque Jesus não poderia condenar o trabalho. Não ele que disse, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então ele jamais poderia condenar o trabalho. Então aqui, se nós olharmos superficialmente a lição, nós podemos acreditar que ele está condenando o trabalho. E isso não é verdadeiro. Em verdade, o que é, e não é nem condenado, né? O que ele coloca, essa questão da escolha, é justamente a condição que ela se encontra. Então ela se coloca, e aí vamos pensar em nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós somos a Marta, fazendo exigências a Jesus, ansiosa, preocupada, dando ordens a Jesus e dizendo a ele o que ele tem que fazer. E aí, nós não fazemos boas escolhas, porque nós estamos invertendo as posições. Nós não estamos nos colocando nesta condição. Algumas outras vertentes trazem, com relação aos aspectos psicológicos, a Marta como sendo a personalidade e Maria como sendo a individualidade. A individualidade é o ser espiritual que está conectado. E a personalidade somos nós transitando na vida. Mas a personalidade, ela costuma querer dominar a individualidade. E é justamente por isso que nós precisamos estar atentos e buscarmos sim o conhecimento. Aqui ele mostra Maria se embebendo do conhecimento. E aí o nosso amigo Miguel Simão, quando ele faz o convite para o estudo, ele faz expressando mesmo a nossa necessidade. Porque como é que eu vou fazer boas escolhas se eu nem sei escolher? Se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho base? Para que eu possa desenvolver, para que eu possa fazer uso do meu atributo, que é o livre-arbítrio, para que eu possa fazer uso do livre-arbítrio, eu tenho que estar no gozo da razão.
Mas até para que eu esteja no gozo da razão, eu preciso desenvolver a minha inteligência, o meu intelecto. E eu não desenvolvo o meu intelecto na ociosidade. Eu não desenvolvo o meu intelecto recebendo simplesmente tudo de graça e não fazendo as minhas reflexões. Então é importante nós buscarmos. E aqui ele mostra Maria nessa condição daquela que reconhece o Mestre e que se coloca submissa a absorver os ensinamentos. Porque ela estava nessa posição absorvendo tudo aquilo que o Mestre estava expondo e falando para o ser espiritual. Então ela reconhece isso. Aqui nós temos nesta obra, Tempo de Decisão, ela diz: quando as escolhas são pautadas no entendimento da vida do Espírito, surge o homem espiritualizado. Daí a necessidade de nós buscarmos esse conhecimento e aplicarmos em nós. Quando esse conhecimento ainda não se solidificou nas estruturas mentais do ser, o homem ainda se encontra preso às escolhas ligadas ao materialismo. Ou seja, Marta, nessa confusão, nessa ansiedade, nessa preocupação, ela estava atuando externamente. Ela estava muito mais ligada às questões do materialismo, preocupada em colocar as coisas no lugar ou preparar a comida, em receber, e não estava agindo como um ser espiritualizado. Então aqui ele faz esse contraponto. E nós aqui, na doutrina espírita, estamos sendo convidados diariamente a algo mais. Muitos de nós já ouvimos que nós estamos adentrando a era do Espírito. Nós estamos transitando no mundo. E faz parte o transitar no mundo para que nós também desenvolvamos as nossas aptidões. Mas nós não somos do mundo. Nós somos seres espirituais em experiências materiais. Então nós não podemos nos confundir e acharmos que nós somos como Marta, que está tendo uma leve experiência espiritual. Não é assim. Então nós precisamos nos conscientizarmos dessa nossa condição de ser espiritual e percebermos as nossas experiências diárias como oportunidades para o nosso crescimento espiritual, qualquer que seja a nossa condição. Porque mesmo uma pessoa que está entrevada numa cama, ela pode, naquela condição, colher experiências para o ser espiritual que é. Porque não é aquele corpo de carne que a aprisiona. O que a aprisiona são as nossas visões puramente materialistas. Então, essas questões puramente materialistas é que nos aprisionam. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a parte boa, esta não lhe será tirada dela. Jesus, ele jamais vai tirar de nós as nossas possibilidades de escolha, especialmente quando nós estamos com o espírito desperto, quando nós estamos acionando a nossa consciência, quando nós estamos acionando as leis divinas em nossa consciência e tomando e fazendo escolhas conscientes. Tem um estudo que fala a respeito das escolhas e das decisões. As escolhas, elas acontecem num nível mais superficial, vamos dizer assim. Eu escolho uma coisa ao invés de outra. Agora, uma decisão
Uma decisão pode mudar o rumo da nossa vida. E uma decisão é aquela que a gente acessa a nossa consciência, reflete, analisa profundamente e aí toma uma decisão. E muitos de nós, quando entramos em contato com a doutrina espírita, somos convidados a tomar decisões. Por quê? Ao entrarmos em contato com estes conhecimentos, nós não podemos mais continuar levando a vida da forma como levávamos antes. Não dá, é incompatível. Quando nós começamos a analisar as nossas posturas, as nossas ações, nós percebemos que não dá mais. É lógico que não acontece de um salto, de um momento para o outro. E aí nós vamos nos recordar, que até acho que eu já trouxe aqui uma vez, quando falava assim de quando Jesus nasceu. E aí traz de cada um, alguns dos personagens da Boa Nova, né, alguns daqueles que conviveram com Jesus, e um que nós destacamos sempre é Paulo de Tarso, quando fala, era um texto do Espírito, de Vinícius, não o Espírito, de Vinícius, né, o livro Em Torno do Mestre, que aí ele diz assim, quando Jesus nasceu, onde e como. E aí ele diz assim, para Paulo ele fala, naquele dia, quando, indo para Damasco, então quando ele cai do cavalo, naquele momento nasceu Jesus. Aí Pedro diz que naquele momento da negação, para ele nasceu Jesus. E aí Maria de Magdala, ela fala daquele momento em que ela se abre para Jesus, em que ela reconhece em Jesus o amor verdadeiro. E aí cada um deles vai trazendo isso. Mas aquele é o momento em que Jesus nasce. Mas um bebê precisa de cuidados. Ele nasceu e aí ele precisa de cuidados. Então não basta nascer. Tanto que Paulo, ele vai dizer que não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, mas ele não diz naquele momento na estrada de Damasco, ele vai dizer lá à frente, depois que ele foi rejeitado por seus familiares, por seus amigos, que ele foi apedrejado, que ele perdeu tudo de material. Quando ele perdeu aquelas coisas e que ele compreendeu que ele era o Cristo, esse Cristo interno, que era o ser espiritual que estava atuando e agindo, e que as coisas exteriores estavam apenas para esse reconhecimento, naquele momento é que ele diz, não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então aqui nessa passagem, nós estamos sendo convidados a reconhecer esse Cristo em nós, fazer com que ele cresça em nós. Nesse trecho, nesse mesmo estudo, Pastorino ele fala, agir com as mãos, meditar com o coração. Então é como quando nós dizemos ali, Jesus não critica a ação de Marta, ele não critica a ação de Marta. Ele não fala para ela, larga tudo e vem aqui. A questão é que nós precisamos unir as duas coisas. Agir com as mãos, meditar com o coração. Os que já sentiram a presença do Mestre sabem que mais vale um minuto de unificação com o Cristo que uma vida inteira de agitação caritativa. Aí aqui nós vamos conduzir o nosso pensamento lá na parábola do samaritano. O que foi que nós dissemos lá de início? Ele traz a parábola do bom samaritano, né? Porque o mestre da lei vem perguntar a Jesus o que é que ele precisa fazer para conquistar o reino dos céus. E aí é quando Jesus fala daquela parábola do bom samaritano. E aí ele vai falando, né? Ele vai falando, contando a história. Que o sacerdote passou e não socorreu o caído. O levita passou e não socorreu o caído. E o samaritano, ele recolheu, ele pensou as feridas,
Ele não se importou em saber quem era aquele caído. O caído estava nu, não dava para saber se ele era também um samaritano, se ele era um judeu, se ele não era. Não dava para saber quem era aquela pessoa que estava caída. E mesmo assim ele acolheu, colocou no lombo do seu cavalo, levou ele lá para uma pensão, se responsabilizou por aquela pessoa e ainda disse que ele continuou a viagem e ainda disse, ó, se você tiver alguma outra despesa, ainda eu venho e te restituo. Então ele fez todo aquele atendimento, ou seja, mostrou toda essa ação caritativa. Mas, para que nós não nos perdêssemos achando que bastava apenas as ações caritativas, e isso nós viemos fazendo e continuamos fazendo ao longo de muitos anos, e não somente na doutrina espírita, mas em muitos lugares, então a gente acha que basta estarmos apenas fazendo coisas, estarmos realizando a caridade. Mas, na sequência, ele apresenta essa passagem de Marta e Maria. E aí, o que ele faz? Ele mostra Marta na agitação caritativa. Porque a gente não pode achar que aquilo não era uma agitação caritativa. A gente não pode achar que o que ela estava fazendo não era uma caridade. Ela estava acolhendo, ela recebeu Jesus, então ela estava preparando o ambiente, mas ela estava só na fazeção, só na agitação caritativa. O que acontece ali? Qual é a diferença? Marta apenas recebe Jesus como um hóspede. Ela reconhece um hóspede nobre, reconhece a nobreza daquele hóspede, que ele precisa ou que ele merece todo o acolhimento. Mas Maria recebe Jesus como um morador. Ela abriga Jesus. Ela recebe em seu coração, na sua profundidade. Então ali estava essa diferença. Então a criatura evoluída, o ser iniciado, mesmo quando precisa desdobrar-se em atividades externas, só o faz com o espírito sentado aos pés de seu apaixonado amor. Então, quando nós estivermos nesta realização, então nós podemos estar nas atividades externas. E faz parte, porque nós estamos encarnados e nós evoluímos nessa condição de encarnado. Então, nós podemos estar nas atividades externas, mas nós precisamos estar conectados com o Espírito sentado aos pés do Mestre. Então, nós precisamos estar conectados com o nosso Cristo interno, porque senão nós não aproveitamos a experiência para o nosso crescimento. Então, não adianta eu estar nessa fazeção, nessa tarefa toda, se eu não sou tocado, se eu não aprendo e me transformo. Porque a questão toda é realizarmos a nossa transformação para alcançarmos a única coisa que é necessária, que é o reino dos céus, dentro do nosso coração. Esse trecho eu peguei de uma fala do Arthur Valadares, que ele também trabalha esse tema, ele trabalha também o tema de Marta e Maria. E aí ele faz uma referência de Dom Helder Câmara, ele também falando a respeito de Marta e Maria. E aí ele diz, o ideal é ter as mãos de Marta e o coração de Maria, porque às vezes nós também podemos ficar somente fechados nessa adoração e achar que estamos fazendo alguma coisa, mas não é. Então nós precisamos conjugar as duas coisas. E aí onde o próprio Arthur Valadares faz esse comentário, de nada adianta ter o coração aos pés de Jesus se nossas mãos permanecem inoperantes. Então eu preciso conjugar as duas coisas, mas também de nada adianta colocar as mãos em serviço
se o nosso coração não está vinculado a Jesus. Nossa ação não seria produtiva e não nos elevaria a patamares superiores do Espírito. Como as coisas se relacionam, nós vamos ver em Paulo, quando ele escreve uma carta aos Coríntios, quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Então eu achei interessante esta relação, o escravizar. Por quê? Quando nós voltamos lá naquela agitação de Marta, nós percebemos ela se escravizando a estas questões superficiais e materiais. E muitas vezes nós podemos estar nesses movimentos, né? E aí é quando eu falo a questão das escolhas. Então nós podemos estar escolhendo estar nessa condição. E aí, se eu não estou acionando a minha consciência, esta escolha não é uma escolha alinhada com as leis divinas. E aí eu acabo colhendo a dor e o sofrimento. Porque quando eu não me alinho com as leis divinas, eu me deparo com a dor. Né? Porque nós temos lá também, não vou me recordar exatamente qual é a questão, não sei se é a 615, quando fala das leis divinas, né? As leis naturais. Que as leis naturais são as leis divinas. E que elas foram feitas para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando delas se afasta. E todos nós, encarnados e desencarnados, estamos em busca da felicidade, que é esse nosso reino de Deus. Nós estamos em busca da felicidade. E por vezes, nós acabamos nos perdendo nas questões materiais, porque elas são mais sensoriais. Então nós nos perdemos nas sensações. É lógico que num determinado momento do nosso processo evolutivo, nós temos necessidades. Nós começamos evoluindo muito mais pelas necessidades materiais. Então é como quando nós vamos ver lá no livro dos Espíritos, quando fala das paixões. Porque fala assim que no início, as paixões, porque assim, as paixões elas são criações divinas também, mas elas são necessárias, porque elas nos movimentam. Se eu não estiver apaixonado, e aí eu vou dar um exemplo, quando nós nos apaixonamos pela doutrina espírita, nós saímos daquela nossa condição estacionária. Então, a partir do momento que eu me apaixonei pela doutrina espírita, eu saí daquela condição estática, parada que eu estava, eu me movimentei. Então, eu me apaixonei e saí daquela condição. Então, ela é necessária para a nossa movimentação. Só que a partir do momento em que eu quero permanecer nessa paixão, ela passa a ser nociva. Então, os excessos são nocivos. Então, quando eu excedo na paixão, ela passa a ser nociva. Mas ela é importante para a minha movimentação. E aí, quando nesses excessos eu me desvio das leis, é aí, quando eu me desvio das leis, é que eu encontro a dor e o sofrimento. Porque as leis divinas é que foram feitas para a felicidade do homem. Então, se eu estou alinhado com as leis, eu vou encontrar a felicidade. Mas enquanto eu me perco nessa superfície da materialidade, eu vou me infelicitando. Então, quando eu me perco com essas ocupações, as preocupações exteriores, sem me dar conta do que é verdadeiramente necessário, eu me perco e não aproveito a experiência. Vamos retomar novamente para que
que a gente se recorde, né? Porque Jesus, ele exalta o trabalho. Então, não é dizendo que o trabalho que Marta realizava não era um trabalho importante. Ele era importante, mas faltava estar conectado, né? E da mesma forma, nós vamos ver que Maria escolhe a boa parte porque ela faz uma escolha consciente. Então, a questão toda é eu fazer a escolha consciente, eu estar presente. E aí, quando eu entro nessa inconformação, preocupado com o que o outro está fazendo, eu não realizo nem mesmo a minha tarefa. Porque se a gente olha para a cena, quando a gente olha para a cena, então ela está preocupada com a ação da outra e não está realizando o que ela deveria fazer. Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados com o trabalho do outro, não olho aquilo que eu devo realizar e não aproveito a experiência. Não é mesmo? Então, muitas vezes a gente... Aí o que eu estava refletindo, que me auxiliou nessa condução, é de perceber no nosso meio, né, então, onde eu estou me experimentando, vamos dizer assim, no meu local de trabalho, ou na minha família, entre os meus colegas da casa espírita. Então, quando a gente percebe alguns sentimentos de inconformação, que foi o que inicialmente eu falei assim, é como eu captei um sentimento de inconformação. E aí eu comecei a refletir a respeito dele. Por quê? Se eu captei esse sentimento, é porque de alguma forma ele fez ressonância comigo. Então existe algo em mim. Então eu vou começar a refletir o que é que está me causando esse sentimento de inconformação. Então eu percebi naquele meu ambiente aquele sentimento de inconformação. Então, às vezes eu estava me postando como a própria Marta. Eu estava me postando como ela. Se eu estava inconformada, então tinha até um colega meu que ele estava fazendo críticas sociais e críticas disso, porque nós somos explorados, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E muitas vezes a gente acaba se deixando levar por esses caminhos, né? E é necessário que nós percebamos as questões sociais num sentido de conscientização para uma transformação para melhor, mas quando nós entramos somente por esse movimento de inconformação, nós não aproveitamos o que aquela experiência está me ofertando, mesmo que seja uma condição em que nós estamos sendo explorados. Por quê? Quando nós vamos trazer toda essa questão de um planejamento reencarnatório, nós sabemos que não existem vítimas, que nenhum de nós aqui vou falar assim no termo comum, nenhum de nós aqui é flor que se cheire, né? Nós já temos aquela nossa carga da nossa história, então muitas vezes nós estamos colocados em algumas situações em que, às vezes nós somos explorados. É lógico que a doutrina espírita não vai apoiar ou que vai afirmar essa condição de exploração. Mas, às vezes, eu estou numa conjuntura que eu não tenho como sair daquilo, então eu tenho que perceber por que eu estou nessa condição e o que é que eu tenho que aprender nessa condição. Porque eu vou dizer uma coisa que tem um amigo meu que costuma repetir: lição aprendida não precisa ser repetida. E se eu faço as coisas sempre da mesma forma, eu não vou colher resultados diferentes, né? Então é uma questão de lógica. Se eu estou numa circunstância e eu continuo agindo da mesma forma, eu vou colher o mesmo resultado. E se aquela situação está sempre se repetindo, é porque tem algo ali para eu aprender
que eu não aprendi. Então, se eu me der conta disso, eu falo assim, bom, isso está se repetindo. E todas as vezes eu faço do mesmo jeito. Então, está na hora de eu começar a fazer diferente. Nem que seja eu me colocar num lugar diferente, para eu enxergar algo que eu não estava enxergando. Então, nesta conjuntura que eu estou, eu posso aprender com a experiência. E aí sim, aí eu estou fazendo as minhas escolhas de forma consciente. Mesmo que, aparentemente, e aí é a questão exterior, aparentemente eu não tenho condição de escolha, porque eu estou limitado pelo meu planejamento reencarnatório. Às vezes nós vemos algumas pessoas tentando o vestibular, por exemplo, eu quero fazer tal curso, e aquela pessoa estuda e faz, e não consegue, ou então está tentando passar num concurso, e a pessoa estuda e não consegue. Aí a gente pensa assim, a espiritualidade fazendo de tudo, cerceando ali de todas as formas, porque não é para aquela pessoa ir para aquela direção. Então, muitas vezes, o nosso planejamento reencarnatório, ele vai nos cercear alguns pontos, porque nós precisamos estar em algumas condições. Então, quando nós olhamos de fora, fala assim, nossa, eu não tenho escolha. Mas a minha escolha, ela pode estar justamente na forma como eu vou olhar e agir diante daquilo que está posto na minha vida. Então, o convite que é dado a Marta é para que ela olhe de forma diferente a condição em que ela está colocada, para que ela possa fazer a boa escolha. Para que ela veja, não, você escolheu servir Jesus dessa forma, então faça bem feito, sem olhar a forma como a outra está servindo. Faça da sua forma o seu melhor. Então a questão é essa, eu escolho fazer o meu melhor, onde quer que eu esteja. Tem a Joana de Ângeles que diz, você precisa florir onde você foi plantado. Então, o que falta a ela é florir onde ela está plantada. Então é isso, gente, eu espero que eu tenha conseguido alcançar, que eu tenha conseguido trazer a mensagem, Às vezes a gente pode parecer um pouco repetitiva, em algumas colocações, mas esse aspecto, Os evangelhos, eles sempre trazem essa abertura para que nós possamos pegar pontos diferentes e fazer interpretações diferentes. Teve uma vez que o próprio Haroldo falou que aos evangelhos cabem mais de 70 interpretações. E as 70 interpretações, esse termo que eles utilizam, é como se fosse falar infinitas interpretações. Então, quando ele utiliza esse termo, mais de 70 interpretações, ele está utilizando, são infinitas interpretações. E quando nós colocamos o ser espiritual neste cerne, quando nós nos colocamos ali, aí que as interpretações podem crescer muito mais. Mas é isso, gente. Muito obrigada.